Estamos em Dubrovnik, que é a cidade que é mundialmente conhecida pela sua riqueza histórica, pela arquitetura medieval e pela beleza deslumbrante da sua natureza. Isso tornou a cidade um dos principais destinos de verão de toda a Europa e, em consequência, trouxe também uma grande ameaça. E é por isso que a cidade vem tomando medidas drásticas para garantir uma boa experiência para o turista e também uma boa qualidade de vida para os moradores. Quer saber mais sobre a cidade queridinha do verão europeu e ainda saber se vale a pena visitar Dubrovnik? Vem com a gente! Sim, Dubrovnik é realmente encantadora, mas esse charme todo trouxe um desafio significativo: o turismo excessivo. Com 36 visitantes para cada residente, Dubrovnik lidera a lista das cidades com mais turistas per capita. E esse fluxo massivo de turistas, especialmente de navios de cruzeiro, tem levado a cidade a implementar medidas rigorosas para proteger o seu patrimônio e também a qualidade de vida dos seus moradores. O turismo excessivo aqui na cidade foi impulsionado por vários fatores, inclusive aí ter aparecido em várias produções cinematográficas, entre elas a mais famosa, Game of Thrones, Star Wars, O Último Jedi e o filme Robin Hood. Recentemente a Croácia também entrou no espaço Schengen, o que favorece bastante e facilita bastante a visita de turistas europeus. A oferta crescente de acomodações de curto prazo, como o Airbnb, também facilita bastante a vida do turista. No entanto, a maior ameaça vem dos mares. Em 2017, foram mais de 700 mil turistas em mais de 500 navios atracando aqui no porto da cidade. E com certeza isso causou aí uma superlotação na cidade, uma experiência ruim para o turista e muito pior para os moradores. Segundo algumas informações que eu vi por aí, parece que hoje, sexta-feira, não atraca nenhum navio aqui no porto. Então a gente vai aproveitar esse dia menos lotado da cidade para conhecer um pouquinho mais dela. E para dar início ao passeio de hoje, a gente tem que primeiro entrar dentro da cidade murada. Então a gente vai começar pelo portão da cidade. A principal porta de entrada da cidade é a Porta Pili, mas antes da gente falar da Porta Pili, eu preciso falar também que a cidade de Dubrovnik já foi uma república, a República de Ragusa. Essa República de Ragusa, antes do século XIV, ela fez parte do Reino de Veneza, mas daí conseguiu a sua independência e por causa disso teve que depois construir a muralha. A muralha foi construída entre o século XVI e XVII e todas as noites os portões da cidade, que na verdade somam aí um total de 4, eram fechados e a chave dos portões ficava com o reitor da cidade, que era mais ou menos assim como se fosse o prefeito. A Porta Pili, na verdade, ela tem duas entradas. A primeira, mas daí tem essa área que a gente está aqui agora e tem a outra porta que está ali embaixo, que era um meio de se proteger ainda mais dos invasores. E em cima dessa segunda passagem, a gente tem a imagem do padroeiro da cidade, que é São Brás, e ele segura em uma de suas mãos uma maquete da cidade de Dubrovnik. Não sei se vocês perceberam, mas aqui existem sinalizações para pedestres também. Para entrar na cidade tem uma via para quem entra e também tem uma via para quem sai. Imagina o fluxo de turista para precisar de sinalização para pedestre também. Para enfrentar esse número alarmante de turistas, a cidade de Dubrovnik lançou um projeto chamado Respeite a Cidade. E uma das principais medidas desse projeto é a limitação de visitantes diários de navios de cruzeiro a 4.500. E realmente é um número de turistas bem baixo, gente, comparado com antes da pandemia, que chegava a 16 mil turistas diários registrados. Além disso, Dubrovnik tem se destacado como líder do turismo sustentável. Eles têm até uma tecnologia nova aí que se chama o Dubrovnik Visitors, que são câmeras espalhadas pela cidade que ficam monitorando a quantidade de turistas que entram e saem das muralhas. As muralhas são, sem dúvida, aí o símbolo máximo da cidade de Dubrovnik. E a gente está exatamente em uma das entradas para a gente visitar a muralha. Como ainda está um pouquinho cedo, a gente vai avançar um pouquinho aqui no tempo para vocês magicamente
para a gente conhecer a muralha de pertinho. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é 8h15 da manhã e eu tô derretendo. Já tá quase 35 graus. A gente aproveitou uma sombrinha aqui para descansar um pouquinho, fugir do sol e conversar um pouquinho com vocês sobre a muralha aqui de Dubrovnik. É uma muralha de quase 2 quilômetros e acho que a gente já passou aqui de 1,5 km. A gente está chegando no fim da muralha e ela tem 25 metros de altura. A muralha foi construída principalmente por causa aí da rivalidade com o principal inimigo, né, que era o Reino de Veneza. A construção da muralha tinha 16 bastiões, um grande fosso, 4 fortalezas e 120 canhões. Estava bem protegidinha. Ela é a única cidade do mundo que conserva a muralha dessa magnitude em perfeito estado. Por isso que a Unesco declarou as muralhas e o centro histórico aqui da cidade como patrimônio mundial em 1970, ou seja, mais de 50 anos. Nenhum exército tinha conseguido invadir a muralha até chegar o Napoleão. Ou seja, tinha se tornado independente do Reino de Veneza, mas aí quando Napoleão chegou aqui, acabou com a farra toda e isso foi em 1808, quando Napoleão assumiu o poder aqui na Dalmácia. Na Guerra da Independência da Croácia, lá em 1991, aquela guerra de independência da Iugoslávia, as tropas sérvias e montenegrinas tentaram aqui invadir e bombardearam o centro histórico e as muralhas resistiram grandemente. Agora a gente vai voltar para Porta Pili, por onde a gente começou o dia de hoje, porque a gente tem muito para conhecer ainda. E aqui do ladinho da Porta Pili e da entrada da muralha fica a fonte de Onofrio, que foi o primeiro sistema de água potável da cidade lá no século XV. Ela funciona até hoje e daqui a pouquinho possivelmente ela vai ser ligada e a água que sai daqui, que a gente já testou, é bem geladinha. Do lado direito da entrada do mosteiro fica essa imagem de uma coruja que parece uma gárgula e ela é muito famosa. Ela fica cerca aí de 15 centímetros acima do chão e ela é toda feita de mármore. A parede em cima dela está toda suja, cheia de gordura de trocentas mãos que já tocaram ela. Isso porque diz a lenda que se você conseguir pular em cima dessa cabeça de coruja e manter o equilíbrio, tirar a camisa ainda de frente para a parede, a sorte no amor o seguirá. Sorte nossa que a gente já garantiu o nosso amor, porque pelo visto, nosso equilíbrio não está bom. Bem aqui na entrada da cidade também fica o Mosteiro Franciscano. Ele é uma construção do século XIV. A parte mais bonita do mosteiro é o pátio interior, que tem esse estilo gótico lindíssimo. Aqui dentro também tem um poço de pedra e no alto desse poço tem uma estátua de São Francisco. O mosteiro foi praticamente todo destruído durante um terremoto que teve aqui na cidade no século XVII. Com a construção do mosteiro, os monges franciscanos estabeleceram uma farmácia com medicamentos e receitas para doenças que logo se transformaram muito famosas aqui entre a população de Dubrovnik. A farmácia do mosteiro está em funcionamento desde o século XIV e dizem que é a terceira farmácia mais antiga do mundo ainda em funcionamento, ou talvez a da Europa. Há controvérsias com relação a isso.
Hoje em dia é possível ver móveis originais e ferramentas que os monges usavam para fazer essas receitas de remédios. Dizem que inclusive tem uma biblioteca aqui dentro do mosteiro e que nessa biblioteca tem um manuscrito com a receita do elixir da eterna juventude. Mesmo que você não queira, você vai passar pela rua Stradum ou rua Placa em croata. Ela é a principal rua da cidade e ela liga os dois principais portões, que é o Pili, aquele portão que a gente já falou, e um lá atrás que é o portão Ploče. Durante a Guerra da Croácia de 1991, a guerra que fez parte aí do movimento de dissolução da Iugoslávia, a rua Stradum foi parcialmente destruída. Dizem que se olhar aí com carinho para as pedras que fazem parte da rua hoje, dá para perceber uma diferença de coloração aí que fez parte da restauração da rua. A rua Stradum é cheia de lojas, tanto de souvenir, quanto de roupa, quanto de livros, e também é cheia de restaurantes. E falando em restaurantes, 11 deles foram multados aqui na cidade. Alguns por causa do barulho excessivo aí dos músicos e da galera conversando, e outros por bloquearem as passagens aí com mesas e cadeiras. No final da rua Stradum, a gente chega na Praça Luja. A Praça Luja, ela tem aí um monte de edifícios históricos importantes. Tem o Palácio Esponza, tem a Torre do Relógio, tem o Palácio do Reitor, tem a Igreja de São Brás, tem a mini fonte de Onofrio e tem também a coluna de Orlando, que agora está sendo reformada. A gente está aqui no Palácio Esponza, esse prédio que foi construído em 1521 e que já serviu como um prédio administrativo da antiga República de Ragusa. Dentre inúmeras funções, uma das principais, com toda certeza, foi esse prédio aqui servir como a aduana. Por isso, inclusive, que ali na entrada a gente consegue ver escrito Dogana em cima ali da porta de entrada. E esse prédio aqui também serviu como ponto de encontro de diversos mercadores da época, já que Dubrovnik foi uma cidade muito importante no comércio marítimo da época. E aqui nesse prédio também fica uma biblioteca que guarda cartas, muitas cartas que datam lá da época da República Ragusa e que estão aqui até hoje e que são documentos que guardam uma imensa carga histórica, tão importante que pesquisadores de Harvard vêm para cá para poder ter acesso a essas cartas. Bem aqui na entrada do Palácio Esponza também fica uma exposição que é na verdade um memorial às pessoas que morreram durante a Guerra da Independência da Croácia, que aconteceu no começo da década de 1990. E quando estiver aqui na frente do Palácio Esponza, além de admirar essa arquitetura belíssima, dá também para fazer um exercício de imaginação, que é o seguinte: tá vendo que aqui tem um monte de colunas e arcos e tudo mais? Pois então, na verdade, toda a rua Stradum, todos esses prédios aqui da rua Stradum eram assim antigamente, antes de um terremoto que aconteceu em 1667, que acabou danificando todos os arcos de todos esses prédios que tem aqui, com exceção desse, do Palácio Esponza. Bem aqui na Praça Luja também a gente encontra essa coluna aqui, que é a coluna de Orlando. E quem foi o Orlando? Foi essa figura que está aqui na coluna e que o que reza a lenda é que ele defendeu a cidade de Dubrovnik de uma invasão árabe. Mas a importância do Orlando não é apenas nessa parte da história. Durante a época dos grandes mercados que aconteciam aqui na Praça Luja, essa estátua aqui era utilizada como unidade de medida. É isso mesmo, o antebraço e o pé, eram usados como medida para poder medir, enfim, o que era trocado, o que era comercializado por aqui. E tem uma curiosidade: os comerciantes trocavam as suas mercadorias aqui, medindo na medida da estátua do Orlando e sempre dizendo: aqui a gente precisa ser honesto, porque a gente está fazendo negócios, sob o olhar do Senhor. E por falar em Senhor, a gente precisa falar dessa senhora aqui, e sim, uma senhora
que é essa igreja, a igreja de São Brás, o padroeiro de Dubrovnik. Essa igreja, assim como muitas construções aqui na cidade, sofreu com o terremoto e também sofreu com o incêndio. Entre idas e vindas aí nessas intempéries que assolaram essa igreja, uma coisa se manteve intacta, justamente a estátua de São Brás, que hoje coroa o topo dessa igreja e que segura na mão uma maquete da cidade de Dubrovnik. Essa maquete, por sinal, auxiliou muito as pessoas a entenderem como que era efetivamente o centro da cidade naquela época. E aqui a gente já encontra mais 2 pontos de interesse. Um deles é a Torre do Relógio, que é esse relógio maravilhoso que toca de hora em hora para a galera ficar aí ajustando o seu reloginho e não perder a hora. E do lado tem a pequena fonte de Onofrio. Quem construiu essa fonte foi o mesmo arquiteto que projetou aquela fonte grandona lá no início desse vídeo. Uma curiosidade sobre essa fonte é que ela era usada somente pelos católicos. Aqui na região, na Idade Média, os judeus tinham uma outra fonte que eles usavam também para se abastecer. No caminho aqui para a nossa próxima atração, a gente encontra a estátua desse cara aqui, que é o Marin Držić, que é conhecido como Shakespeare da Croácia. Olha só, ele é um poeta importante do século XVI e que recebeu essa estátua aqui como uma homenagem. E dá para perceber que o nariz dele, inclusive grande por sinal, ele tá bem douradinho, né? Isso por quê? Porque muita gente passa aqui, esfrega a mãozinha achando que vai dar sorte, que os desejos vão se realizar. Mas a grande verdade é que isso tudo é uma balela. Os moradores, inclusive, ficam um pouco indignados com isso porque é só uma homenagem, não tem nada de superstição nessa estátua aqui. Mas ela tá aqui e, pô, o Shakespeare da Croácia, cara, é bom, né? Esse aqui atrás de mim é o Palácio do Reitor, construído no século XIII. Ele serviu como residência e sede do governo do reitor da República de Ragusa. Desde a sua inauguração, ele já teve diferentes funções, como armaria, arsenal, sala de julgamentos e até prisão. A sua função mais importante foi a de acolher o reitor de Dubrovnik durante o mês que durava o seu cargo. Nesse tempo, o reitor não podia abandonar o edifício, ao menos que fosse assim, estritamente importante. A gente encontra vários estilos arquitetônicos nessa fachada, isso porque no século XV teve uma grande explosão de pólvora e no século XVII o terremoto. Aqui dentro do Palácio do Reitor ficam guardadinhos, bem preservadinhos, o Maro e o Baro. São esses 2 homenzinhos de metal que batiam o sino do relógio da torre. A gente também encontra várias esculturas do São Brás e todas as esculturas o São Brás está carregando aqui carinhosamente a maquete da cidade de Dubrovnik. A gente está em frente a um quadro que tem uma pintura de como que era a cidade de Dubrovnik, que então na época era a República de Ragusa, e aparece aqui o canal, né, o fosso que ficava ao redor da muralha inteira. Olha só, não tinha nenhum contato com terra, né? Aqui provavelmente era aquele portão de entrada onde tinha ponte, que a chave ficava com o reitor e o reitor ficava aqui nesse prédio protegido e impedido de sair. Aqui é estrado, aqui é Dogana. E aqui é o Porto Velho. Hoje o porto fica bem longe da cidade, né? Mas o Porto Velho, depois a gente vai passar para mostrar ele para vocês. Ele tá igualzinho, pelo que a gente viu. Saindo aqui do Palácio do Reitor e virando aqui à direita, a gente já chega no antigo porto da cidade de Dubrovnik. E durante o século XV e até o século XVII, quando a República de Ragusa tinha aí uma grande posição no comércio marítimo, centenas e centenas de navios atracavam por aqui. No final do século XX, o Porto Velho foi uma das áreas da cidade que sofreu aí um dos piores bombardeios na época da Guerra da Croácia. Hoje em dia, essa região aqui do Porto Velho é considerada uma das regiões mais românticas aqui da cidade. É daqui também que partem alguns tours ao redor aqui das ilhas, né, que ficam ao redor aqui da cidade. E também está cheio de restaurante. Imagino que jantar aqui com um visual desse deva ser realmente maravilhoso. Só para vocês verem essa água, parece que a gente está na beirada
de uma piscina e a gente está louco para se jogar. E chegamos na Catedral de Dubrovnik. Essa catedral foi construída em cima de ruínas de uma igreja românica que existia aqui anteriormente. Quem mandou construir essa igreja foi ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Coração de Leão. Dizem que ele sofreu um naufrágio na ilha de Lokrum, que é uma das mais famosas ilhas ao redor aqui de Dubrovnik, e como agradecimento ele mandou construir a catedral. Aproveitando que a gente está aqui nessa sombrinha que parece que está refrescante, mas na verdade não está, a gente vai aproveitar para se despedir, apesar de a gente ainda ter bastante coisa para visitar aqui na cidade, mas a gente vai deixar para o próximo vídeo. Para visitar algum dos lugares que a gente foi hoje, a gente usou o Dubrovnik Pass, que custa 35 € por pessoa. A muralha, o mosteiro e o Palácio do Reitor, a gente usou o Dubrovnik Pass. As igrejas, a entrada foi gratuita. Se você for visitar, por exemplo, a muralha e mais algum lugar, já vale a pena adquirir o Dubrovnik Pass, porque só a muralha é 35 €, então já está valendo. Nesse valor também está incluso o transporte público, então se quiser visitar as praias que são fora da muralha, é uma boa também. Se for ficar mais dias na cidade, dá para comprar o Dubrovnik Pass de 3 dias, que só custa 45 €. Não é só 45 €, né? Mas é só mais 10 €. E tem também o de 7 dias, que agora eu não me lembro o valor, mas vou deixar aqui na descrição para vocês. Para ajudar você que quer vir visitar a cidade de Dubrovnik e não sofrer com essa montoeira de turistas, inclusive nós, a dica é evitar os meses de verão, já que os meses de verão são as férias longas aqui na Europa. Então a cidade, como todas as cidades litorâneas, elas ficam cheinhas. É também nessa época do ano que os navios de cruzeiro dominam os mares europeus. Então vai ter mais navio de cruzeiro, então vai ter mais turista. Mas mesmo sendo uma cidade super lotada, Dubrovnik é uma cidade linda e que merece sim a sua visita. A gente está encantado pela cidade e a gente voltaria, só que não no verão. E se gostou desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque aqui você já sabe, tem sempre uma delícia de viagem para você. Até a próxima! Tchau!